Quero focar somente em micropigmentação. O meu nome é Isabela Rosa, sou micropigmentadora há mais de 6 anos, mas eu fui maquiadora por 11 anos e eu iniciei a micropigmentação de forma paralela. Em alguns dias eu fazia maquiagem e outros eu fazia micropigmentação. E teve um momento na minha vida que eu precisei e eu quis muito fazer essa transição e me tornar somente uma micropigmentadora para otimizar o meu tempo e aumentar os meus ganhos, porque afinal de contas, a micropigmentação dentro do mercado da beleza é uma das áreas que mais paga. Mesmo eu tendo uma carteira cheia de clientes como maquiadora, nós entendemos que o valor do procedimento de uma maquiagem, de um designer, de uma extensão de cílios é muito inferior ao valor do procedimento de uma micropigmentação. E chegou um momento na minha carreira profissional, não sei se você vai se identificar com esse momento, que eu já estava trabalhando muito, eu atendia de 10 a 12 horas por dia como maquiadora, eu já dava o meu máximo, mas o meu faturamento não aumentava. Porque simplesmente somos autônomos e temos o nosso limitador que se chama tempo. E eu já estava usando todo o meu tempo possível e não possível, eu fazia catálogo de moda, eu fazia maquiagem para balé, fazia maquiagem para casamento, eu trabalhava muito, mas o meu faturamento não aumentava. Pelo motivo que o valor de uma maquiagem era menor do que o procedimento da micropigmentação. E quando eu comecei a fazer a micropigmentação, eu atendia as micros nos dias que eu tinha menos movimento como maquiadora, que era na segunda e na terça-feira. E simplesmente atendendo 2 dias na semana, micro, eu percebi que o meu faturamento aumentou muito e foi muito rápido, assim, de 2 a 3 meses, o meu faturamento ele praticamente dobrou. E foi aí que eu decidi que eu queria muito fazer essa transição. Eu queria deixar de atender as minhas clientes de maquiagem e de designer para que eu pudesse utilizar aqueles dias para atender as minhas clientes de micropigmentação. Só assim eu iria realmente conseguir aumentar o meu faturamento, porque aí eu iria utilizar as mesmas horas que eu já estava trabalhando, porém eu ia cobrar um valor mais alto, porque o procedimento de micro é mais caro. E aí foi quando eu comecei toda essa minha transição e eu acredito que se você é designer, extensionista de cílios, maquiadora, depiladora e você iniciou na micropigmentação agora, você deve estar passando pelos mesmos desafios que eu estava lá atrás. A primeira coisa é que você tome essa decisão de você realmente entender que por mais que você goste de executar essa atividade como maquiadora, extensionista, depiladora, nós precisamos entender que temos esse limitador, que se chama tempo. E que o gostar de executar essa atividade, ela vai te travar. Não adianta que você não vai conseguir ganhar mais. Então a primeira coisa que você precisa entender a primeira coisa que você precisa internalizar e decidir é se você quer de fato fazer essa transição. Porque aí sim nós iremos começar este trabalho e entender que essa transição ela vai ser positiva para você. Você não precisa deixar de fazer as outras coisas, mas existe uma técnica para que você faça isso de forma profissional. Então a primeira coisa é você entender que isso é importante para você, para que você aumente o teu faturamento e também tenha mais liberdade. Porque às vezes você não precisa trabalhar tanto quanto você trabalha hoje para ganhar a mesma coisa. Você se tornando uma micropigmentadora de fato, você vai ter um pouco mais de tempo livre, você não vai precisar ficar atendendo 20 clientes no dia, como eu, gente. Já teve sábados, que quando eu maquiava, que eu atendia 20 clientes em um dia. Eu atendia 20 clientes no dia, trabalhava tipo 10, 12, 13 horas no dia, né? O dia que tinha muitos eventos.
E o valor que eu fazia naquelas 12, 13 horas, hoje eu faço em 4 horas. Então, quando você entender que essa mudança vai ser importante para você, aí nós começamos a trabalhar os outros pilares. Então, primeira coisa, entenda que isso vai ser importante para você. O focar na micropigmentação vai te dar mais liberdade de tempo e vai aumentar o teu faturamento. É isso. Segunda coisa, para que você faça essa transição, você agora vai precisar posicionar o teu trabalho de micropigmentação mais forte do que você posicionava antes. Então eu vou dar o exemplo como eu. Eu era maquiadora e nas minhas mídias sociais eu postava muita maquiagem porque eu queria atrair aquelas clientes. A partir do momento que eu decidi que eu queria fazer essa transição como micropigmentadora, eu comecei a não postar tanta maquiagem e eu comecei a postar micropigmentação. Antes e depois, fotos de clientes com resultado final, vídeos de procedimento, mesmo que eu ainda estava atendendo muita maquiagem. Eu comecei a postar menos maquiagem e postar mais as micropigmentações. E aí é que está o ponto. Eu comecei a realmente posicionar o meu trabalho de micropigmentação para as minhas clientes de maquiagem. Eu começava a falar de um procedimento de micropigmentação durante o meu atendimento. Eu pegava ali um gatilho e falava da sobrancelha dela. Por quê? Porque eu queria aquela clientela que já era minha na minha cadeira de micropigmentação. Porque afinal de contas ela já confiava em mim. Então eu comecei a realmente a me posicionar no Instagram, nas minhas mídias sociais. Na época, na verdade, era o Orkut e Facebook, tá? Hoje para vocês é Instagram. Eu comecei a me posicionar melhor nas minhas redes sociais como micropigmentadora e comecei a me posicionar como micropigmentadora para as minhas clientes do dia a dia. E terceira coisa e importantíssima, eu comecei a diminuir a minha disponibilidade de agenda para maquiagem. Antes eu maquiava todos os dias. Depois eu tirei a segunda e a terça para micropigmentar. Depois eu tirei a quarta para micropigmentar. A quinta para micropigmentar. Não marcava a maquiagem aqui, eu não queria que marcasse. Eu deixava todo mundo ali concentrado na sexta e no sábado. Por quê? Porque aí eu gero uma coisa que chama escassez. Presta bem atenção. Você diminui os dias de atendimento desse serviço que você não quer mais fazer. Você centraliza todo mundo em um dia ou 2 ou 3 da tua agenda. Porque aí você vai gerar escassez. Escassez é aquele momento que a tua cliente tenta marcar um horário com você e você não tem agenda para aquele serviço. Ou seja, quando você já não tem horário para atender aquele número de clientes que está te buscando, você tem a liberdade de cobrar mais. Foi isso que eu fiz. Eu diminuí a minha agenda de maquiagem e eu subi o meu preço da maquiagem. Por quê? Aí eu deixei bem claro para as minhas clientes, olha, se vocês querem que eu atenda vocês, então eu vou cobrar um pouco mais caro, porque hoje não compensa mais eu atender uma cliente. Na época, eu cobrava R$120 para atender uma cliente de maquiagem, que eu gastava 1 hora, 1h30. E o meu procedimento de micropigmentação, que eu gastava 1h30, eu cobrava R$500. Então não compensava para mim atender ela e deixar de atender uma micro. Então aí eu subi o meu preço. Quando você sobe o seu preço do teu serviço, porque você está com a tua agenda escassa, você começa a realmente perder clientes. Você perdendo clientes, você automaticamente está abrindo espaço para colocar a micropigmentação aqui no lugar. E paralelo a isso,
o seu trabalho de posicionamento da micro. Muita foto, muito posicionamento nas suas redes sociais, fazendo muitos modelos para você ter um portfólio muito grande. Então, paralelo a isso da tua agenda, a essa organização, a você subir o teu preço, você vai trabalhando aqui para construir a tua credibilidade como micropigmentadora. E aí teve um momento na minha carreira que eu já estava maquiando somente de sexta e sábado. Depois eu parei de maquiar todas as pessoas, de madrinha, de convidadas de casamento, e eu comecei a maquiar somente a noiva. Eu era maquiadora de noiva e micropigmentadora. Maquiadora de noiva e micropigmentadora. Vocês entendem como aí sim eu subi o valor da minha hora? Porque a maquiagem da noiva ela é mais cara, tem todo um arsenal de habilidades que precisa. E aí foi quando eu maquiava somente noiva, ou seja, eu atendia 3, 4, 5 clientes, 5 noivas por final de semana. E todos os outros dias da semana, micropigmentação, e posicionando. E aí até que teve um momento que eu falei, não vale mais a pena eu atender nem a noiva e eu vou me tornar uma micropigmentadora. Então, se você está passando por essa transição, organize a tua agenda, internalize que isso vai ser bom para você. Posicione muito bem e de forma muito intensa o teu trabalho de micropigmentação, porque você vai ver que vai dar um ano, você vai ter a tua agenda completamente mudada. Você vai se tornar uma micropigmentadora. E assim, outra coisa que me pegou muito na época que eu fiz essa transição, as clientes. É óbvio que você tem uma intimidade com uma cliente, você tem ali uma amizade com aquela cliente que não quer te deixar. Mas vamos entender uma coisa, negócios, amizade à parte. Você não precisa deixar de ser amiga da tua cliente, mas isso vai ser bom para você. Então eu encorajo você a internalizar o quão bom vai ser para você deixar as outras atividades e focar na micropigmentação. Você precisa de tempo para desenvolver a habilidade necessária que a micropigmentação espera de você. Então, organize a tua agenda e faça essa transição de forma assertiva. E é óbvio, depois que você fizer essa transição, vem aqui nesse vídeo e deixa o teu comentário se ele fez diferença na tua vida nesse momento de transição, que eu quero saber e eu quero acompanhar a tua história. Um beijo e nos vemos nos próximos vídeos.